meus queridos amigos, estamos aqui para o nosso encontro, para um bate-papo sobre direitos humanos. E antes de adentrar no estudo específico da nossa matéria, eu vou me apresentar a vocês. Meu nome é Gediael, eu sou promotora de justiça adjunta do MPDFT e desde logo quero deixar para vocês também o meu contato, que é gediael.souza@gmail.com e colocar inteiramente à disposição dos senhores. Todos nós sabemos como é árdua essa jornada, essa batalha pela tão sonhada aprovação. Mas como os senhores também sabem, vale muito a pena lutar por esse objetivo, pelo que você realmente entende que é uma grande realização profissional. E se você se sente vocacionado a uma carreira ministerial, saiba que você estará ingressando numa instituição realmente prestativa para a sociedade, que cumpre os seus preceitos constitucionais, a missão que foi atribuída pelo Constituinte a esse representante do Ministério Público. E para que vocês se sintam animados e motivados a continuar nesse estudo, eu queria ler para vocês uma fala do Augusto Cury. Ele fala assim: desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias, lute pelo que você ama. Então, que a partir desse texto vocês sintam um ânimo novo hoje para dar continuidade ao estudo. E a boa notícia é que a nossa matéria é muito gostosa. Vamos falar sobre direitos humanos e, claro, como não poderia deixar de ser, antes de iniciar um detalhamento maior sobre essa matéria para a nossa prova, precisamos nos indagar, em primeiro lugar, o que vem a ser os direitos humanos, né? O professor André de Carvalho Ramos fala que os direitos humanos são um conjunto de direitos que é indispensável para uma vida humana pautada na liberdade, na igualdade e na dignidade. Guardem essa palavra, tá? Então, são direitos essenciais para que se concretize uma vida digna. Sem a efetivação de direitos humanos, não há que se falar numa vida pautada pela dignidade. É por isso que, ao se estudar essa matéria, direitos humanos, você tem que ter em mente o que vem a ser dignidade. Afinal de contas, já que os direitos humanos são aqueles essenciais para a concretização, a efetivação de uma vida digna, o que vem a ser a tal da dignidade? O que é a dignidade humana? Pessoal, essa dignidade consiste na qualidade que é inerente e que diferencia cada ser humano. Olha que interessante, é algo que é próprio a cada ser humano, mas também que o torna um ser singular, único, diverso de todos os outros seres humanos. E é essa dignidade que protege o ser humano contra qualquer tratamento degradante e também contra discriminação. A discriminação que ofende o princípio da igualdade na medida em que o discrime que é estabelecido não se justifica. E nós falaremos sobre isso mais à frente. Então, que discriminação que é
rejeitada, que não pode ser tolerada. Essa é discriminação odiosa. Além disso, a dignidade humana assegura condições materiais mínimas de sobrevivência. É por isso que é muito comum se atrelar a ideia de dignidade ao mínimo existencial. Eu só consigo falar em dignidade humana se eu garanto esse mínimo existencial, que é afeto à existência de condições materiais mínimas de sobrevivência. Portanto, senhores, a dignidade está relacionada a situações que são inerentes e que diferenciam cada ser humano do outro e o protege contra tratamento degradante, contra uma discriminação odiosa e também assegura condições materiais mínimas de sobrevivência. O que Kant nos falava a respeito da... Olha só, e continuando o conceito, para avançarmos para Kant, a dignidade consiste num atributo que todo indivíduo possui. Falamos sobre isso. E é inerente à sua condição humana, é intrínseco a essa qualidade humana. Não importa qualquer outra condição, seja referente à nacionalidade, seja referente à opção política, ou orientação sexual, ou credo, não importa o local de destino ou de procedência da pessoa. Não importa opções que ela faça, não importa como é o seu atuar na sociedade, quais são as suas crenças, independentemente de tudo isso. Você é um ser humano? É, então você é titular de um plexo de direitos que estão atrelados à dignidade da pessoa humana. E aí, retornando a Kant, o que Kant fala? Ele fala algo bem interessante para que nós possamos entender com maior verticalidade a ideia de dignidade. Ele fala assim, olha, tudo tem um preço, tá? Só que assim, ou um preço ou uma dignidade. Aquilo que é substituível tem preço. Por quê? Porque, já que ele é substituível, é possível encontrar um equivalente. Por outro lado, aquilo que não admite equivalente, aquilo que é insubstituível possui dignidade. Portanto, coisas possuem preço, mas indivíduos têm dignidade. Olha que interessante esse pensamento de Kant, porque as coisas são substituíveis. Elas possuem equivalentes, portanto, são mensuráveis através de um preço. Já o indivíduo é insubstituível, ele não tem equivalente, portanto, ele é dotado de dignidade. Assim, senhores, a dignidade da pessoa humana consiste em falar ou implica dizer que cada ser humano é um fim em si mesmo. Ele não pode ser utilizado como instrumento para a consecução de outras finalidades. Ele não pode ser utilizado como meio para outros fins, porque o ser humano não possui preço. A dignidade humana consiste nessa qualidade que é intrínseca ao ser humano e que não permite que haja uma negociação, não permite que haja uma coisificação do indivíduo, tá? E aí, será que quando eu utilizo essa expressão direitos humanos que estamos utilizando neste momento, significa a mesma coisa de falar em direitos fundamentais? Será que essas expressões direitos humanos e direitos fundamentais são expressões sinônimas? Pessoal, atenção! E vocês já devem ter ouvido falar sobre isso nas suas aulas de direito constitucional. Quando é utilizada essa expressão direitos humanos, ela define direitos que são estabelecidos pelo direito internacional, certo? Em âmbito
internacional externo, em tratados e demais normas internacionais sobre essa matéria. Agora, a expressão direito fundamental delimita direitos que são reconhecidos e positivados em que instrumento, pessoal? No direito constitucional de um Estado específico, ou seja, diz respeito a normas internas. Essa é a regra. E essa informação já deve ser do conhecimento dos senhores. Mas atenção, existe exceção, tá? Apesar de a regra. Porque olha só, tanto no direito internacional quanto no direito interno, é comum a proteção de direitos como direito à vida, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de maneira ampla e, além de outros, propriedade. Só que esse direito, quando estudado sob o aspecto do direito internacional, recebe o nome de direito humano. Mas, quando analisado sob a ótica do direito interno de cada Estado nacional, como regra, recebe a nomenclatura de direito fundamental. Essa é a regra, mas há exceção. Em cartas internacionais, já foi utilizada a expressão direitos humanos. É o caso da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, tá? Essa carta que foi redigida em 2000 e alterada em 2007. É uma carta internacional, mas que traz essa nomenclatura de direito fundamental. E é possível também que o direito constitucional de um Estado soberano adote a expressão direitos humanos. Ele não encontraria um impeditivo e poderia assim proceder, ok? Então falamos sobre o conceito de direitos humanos, especificamos o que vem a ser a dignidade, trouxemos o olhar de Kant sobre esse assunto, avançamos para a diferenciação existente entre a expressão direitos fundamentais e direitos humanos, e agora precisamos avançar para o estudo relativo às características dos direitos humanos, certo? Olha só, existem diferenças entre os direitos humanos em espécie? Existem, tá? Mas todos eles têm algumas características que demonstram a maneira de identificá-los, a maneira de saber, olha, esse direito aqui tem essa e essa característica? Tem. Então isso me permite dizer que eu estou tratando de um direito humano. Vamos falar um pouquinho dessas características? A primeira delas é a universalidade. O que significa isso? E prestem atenção a cada termo utilizado, porque esses conceitos são um pouco intercambiáveis. Em alguns momentos parecem até estar falando sobre a mesma coisa, mas não, tá? Vamos prestar atenção para conseguir diferenciar. Senhores, a universalidade consiste no reconhecimento de que os direitos humanos têm que ser atribuídos a todos os seres humanos de maneira geral. Então, assim, eu não vou levar em consideração qualquer qualidade adicional. Eu não vou pensar na nacionalidade, eu não vou pensar na opção política, eu não vou pensar na orientação sexual. Não, é aquilo. Como é inerente ao ser humano, isso tem a ver com a próxima característica, a decorrência disso é que outra característica dos direitos humanos é exatamente essa universalidade, tá? Essa universalidade tem um vínculo indissociável com a inerência, né? E com esse processo de internacionalização dos direitos humanos. Exatamente porque esses direitos são universais, que no Brasil são protegidos direitos não apenas de brasileiros, mas também de estrangeiros. Quando a nossa Constituição da República, lá no artigo 5º, fala sobre direitos que são garantidos a estrangeiros residentes no Brasil, o Supremo Tribunal Federal já interpretou que não se estende apenas aos estrangeiros residentes, mas a estrangeiros em passagem, porque direitos
fundamentais, no caso do nosso direito interno, mas que tem essa expressão internacional como direitos humanos, são universais e se estendem a todos os seres humanos. E já que falamos sobre a inerência, o que é essa inerência? É exatamente essa qualidade de pertencimento dos direitos humanos aos membros da espécie humana, sem qualquer distinção. E o que me diz essa transnacionalidade? Indica que os direitos humanos não dependem do reconhecimento por parte de um Estado ou da existência de um vínculo de nacionalidade. Aquele ser humano detém o direito humano mesmo que o seu Estado não reconheça. Ainda que em estados islâmicos as mulheres não gozem de uma proteção jurídica equânime àquela de que os homens são destinatários, a verdade é que, para o olhar do direito internacional, essa mulher goza sim de direitos humanos. Ela é destinatária, ela é titular de direitos humanos, pela sua condição humana, mesmo que seu Estado não reconheça esse direito. Não precisa de reconhecimento do Estado. E outra, além de não precisar de reconhecimento do Estado, não precisa da existência do vínculo de nacionalidade. Tanto, senhores, que eu acabei de mencionar, que o Brasil reconhece direitos a estrangeiros, seja residentes, seja não residentes. Não é necessário que haja um vínculo de nacionalidade para que se reconheça o direito humano para aquele indivíduo, porque é dele e em virtude dessa característica da transnacionalidade, tá? Existe um dever internacional de proteção dos indivíduos. Outra característica é a essencialidade. Os direitos humanos têm valores que são indispensáveis e todos devem protegê-los. Todos. A ideia também, e a próxima característica, de superioridade. Os direitos humanos são superiores às demais normas. Não se admite o sacrifício de um direito essencial para atender razão de Estado. Os direitos humanos, portanto, representam preferências que são pré-estabelecidas. Nesse aspecto da essencialidade, nós já podemos adiantar a ideia que existe no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, de que a tipificação do delito de desacato ofende o Pacto de São José da Costa Rica, porque os direitos humanos são essenciais e são normas prioritárias em relação às demais normas de Estado e devem prevalecer sobre as razões de Estado. Se, e na medida em que há a tipificação de uma conduta que pode ser expressão de liberdade, de consciência, de crença, é uma forma de fazer prevalecer o que o Estado quer preservar em termos de instituição em detrimento da liberdade de expressão do ser humano. Vamos falar um pouco mais disso logo adiante, mas assim, já adianto que o STJ recentemente decidiu que realmente o delito de desacato é inconvencional e a pessoa deve ter o direito de se manifestar contra as instituições estabelecidas. E uma das razões para esse tipo de pensamento é essa característica da essencialidade dos direitos humanos. Outra característica é a reciprocidade. Senhores, reciprocidade dá uma ideia de toma lá da cá, não é verdade? Então, assim, ela tem muita ligação, tem muita pertinência com a eficácia horizontal dos direitos humanos. Por força da reciprocidade, os direitos humanos são oponíveis tanto ao Estado, então, eu, indivíduo, posso opor o meu direito humano ao Estado, mas o direito humano também é oponível contra quem?
contra outro indivíduo. Essa eficácia aqui dos direitos humanos é uma eficácia vertical. Já essa eficácia de indivíduo para indivíduo é horizontal. Então, assim, é exatamente fruto dessa ideia de que toda a comunidade humana é titular de direitos humanos, mas também é sujeito passivo. Também existe uma sujeição passiva, tá? Não é só o estabelecimento de deveres de proteção desses direitos em favor do Estado e de seus agentes públicos, mas também a coletividade como um todo é sujeito passivo dos direitos humanos, tá? E temos outra característica, que é a indivisibilidade, tá? Pela indivisibilidade, há o reconhecimento de que todos os direitos humanos têm a mesma proteção jurídica. Por quê? Porque eles são essenciais para uma vida digna. Não adianta proteger somente a vida, mas não proteger a liberdade ou a propriedade ou a liberdade de expressão. É necessário proteger todos os direitos humanos. E essa indivisibilidade tem dupla faceta, tá? A primeira faceta é o quê? Se reconhece que o direito protegido tem uma unidade inscindível em si, por isso que ele é indivisível, porque aquele próprio direito, por exemplo, o próprio direito à vida não pode ser cindido. Ele em si é indivisível. Mas tem outra faceta, essa indivisibilidade assegura que não é possível proteger apenas alguns dos direitos humanos reconhecidos. Ou seja, não basta proteger vida, eu tenho que proteger outros direitos. Liberdade, igualdade, certo? Então, essa é a dupla faceta. O direito humano é indivisível em si, mas a outra faceta é que não é possível proteger apenas alguns dos direitos humanos. Todos eles têm que ser protegidos. Outra característica é a interdependência, tá? O que significa isso? Todos os direitos humanos contribuem para a realização de uma vida digna. É por isso que eu não posso proteger apenas um direito. Eu tenho que proteger todos eles. Tem que haver uma atenção integral a todos os direitos humanos, sem exclusão. E essa abertura dos direitos humanos pode ser ou internacional, e aqui essa abertura internacional vai ser fruto de aumento do rol de direitos protegidos, oriundo do direito internacional dos direitos humanos, tá? E essa abertura pode ser interna. O próprio direito constitucional irá recrudescer, incrementar esse rol de direitos humanos. Ele permite sempre essa abertura, tá? Interna ou nacional. É fruto do trabalho de interpretação ampliativa que é realizado pelo constituinte derivado, tá? Que vai acrescentar aquele rol de direitos já previstos pelo constituinte originário, ele acrescenta novos direitos. E não só o constituinte derivado, mas os tribunais nacionais. E olha que interessante, a nossa Constituição da República adota essa ideia de abertura de direitos humanos. E qual é esse princípio? Princípio da não exaustividade dos direitos fundamentais. Portanto, se o examinador, porventura, te indaga a respeito do princípio da não exaustividade dos direitos fundamentais, você já detém conteúdo vasto e vertical para responder a essa indagação, certo? Não posso ser muito repetitiva com vocês, porque só há uma aula e temos muita coisa para explorar. Há noções essenciais para uma prova e eu gostaria muito que vocês não fossem para a prova sem essas noções e, portanto, precisamos explorar, apesar de não haver uma repetição, mas com um pouco de verticalidade em determinadas questões, tá? Então, senhores, dentro ainda dessa ideia de uma abertura interna ou nacional, nós podemos falar que essa abertura pode estar
podem ter no ordenamento jurídico, né? Eles podem ter uma fundamentalidade formal ou pode ser material. Se for formal, os direitos, essa fundamentalidade formal é em virtude de os direitos humanos estarem previstos em normas constitucionais e em tratados de direitos humanos, tá? Se for formal, porque está previsto num documento formal. E essa fundamentabilidade material diz respeito ao reconhecimento da indispensabilidade de determinado direito para a promoção da dignidade humana, mas previsto onde? Em normas internacionais. Por que nós começamos a falar dessa questão da fundamentalidade? É porque a abertura de direitos humanos, que é uma das características que estávamos a estudar agora há pouco, diz respeito a essa ideia de fundamentalidade dos direitos humanos. Existe esse princípio da não exaustividade de direitos humanos exatamente porque se entende que eles são direitos fundamentais. Quando eu falo em direitos fundamentais, numa fundamentalidade formal, é porque esse direito está previsto num instrumento formal. E quando eu falo numa fundamentalidade material, ela se baseia no reconhecimento de que esse direito é indispensável para se promover a dignidade da pessoa humana. É uma ideia mesmo de conteúdo, de essência, de matéria. Por isso, fundamentalidade material, ok? Próxima característica dos direitos humanos é a imprescritibilidade. Não saiu aqui no slide de vocês. Ah, não, saiu sim, tá aqui, ó. A imprescritibilidade. O que significa isso? Os direitos humanos não irão prescrever pelo não uso. Ah, porque não foi exercido esse direito, ele vai sofrer uma perda, o titular de seu direito sofre a perda desse direito porque não o exerceu? Claro que não, porque os direitos humanos são imprescritíveis. A inalienabilidade traz uma ideia, né, revela a impossibilidade. O próprio ser humano, que é titular dos direitos humanos, abrir mão da sua condição humana e permitir a violação desses direitos, tá? Então, apesar de não se admitir a eliminação ou a disposição dos direitos humanos em abstrato, o seu exercício pode ser facultativo, tá? Esse exercício pode, inclusive, estar sujeito a um prazo fatal, por exemplo, o exercício, mas o direito em si é inalienável e imprescritível, não se perde pelo não uso. Na verdade, essa característica que eu acabei de falar é da irrenunciabilidade, né? Que o seu titular não pode renunciar. A inalienabilidade se fala que não pode se atribuir uma característica pecuniária aos direitos humanos, tá? Então, recapitulando. Imprescritibilidade, o direito não se perde pelo não uso. Inalienabilidade, não se pode atribuir um valor pecuniário aos direitos humanos. E irrenunciabilidade, nem mesmo o próprio titular do direito humano pode abrir mão dele, tá? Ele pode ter o exercício de determinado direito facultado, mas ele não pode abrir mão do direito em si. E por fim, essa ideia que não é bem uma característica, mas da proibição do retrocesso, também chamada de efeito cliquet ou ainda princípio do não retorno da concretização, que consiste na vedação de eliminação da concretização que já foi alcançada na proteção de direitos humanos, tá? Somente são admitidos acréscimos, não pode haver reduções, supressões, ok, senhores?